Olá, legalidade. É sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida em Santo André. Marcos capítulo 1, versículos 21 a 26 diz assim: Eles foram para Cafarnaum e, assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus está então nesse momento ensinando na sinagoga. Uma coisa importante assim o que significa sinagoga? O que significa? Sinagoga tem a ver assim com o significado de casa de reunião ou casa de oração e até casa de ensino. É o lugar onde se guardavam os rolos da lei e onde eram lidos e ensinados ao povo, e claro, onde se fazia orações. Quando Jesus então estava ali ensinando ao povo a palavra de Deus, as pessoas se admiraram com o ensino de Jesus, porque eles mesmos declararam: ele ensina como alguém que tem autoridade. Ele ensinava de uma maneira diferente do que os outros eram acostumados a ensinar. E uma pergunta então que podemos fazer é: o que dá autoridade a uma pessoa para ensinar a palavra de Deus? Sabe, em primeiro lugar, é que a pessoa tenha conhecimento daquilo que ela vai ensinar. E se ela não tiver conhecimento da palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, vai ser um desastre. Houve um culto em um certo lugar e os irmãos começaram então a louvar a Deus com um cântico que fala: solta o cabo da nau. É um cântico antigo e bem conhecido. Então, nesse momento que os irmãos estão cantando esse cântico, entra ali o pregador e ele pega o microfone e começa a dizer que ele ia pregar sobre outra coisa, mas Deus estava mandando ele pregar sobre o Nau. Então esse homem chamado Nau, que era um homem de Deus, que era um homem cheio do Espírito, que era um homem que Deus usava muito, mas que ele precisava soltar o cabo. Nau, solta o cabo. Misericórdia, meus irmãos, misericórdia. Nau é um barco e não uma pessoa. Sabe, quando não temos conhecimento da palavra de Deus, misericórdia, misericórdia. Quantas cacas podem acontecer. Então, a primeira coisa que dá autoridade para uma pessoa ensinar a palavra de Deus é conhecimento da palavra. A segunda coisa que dá autoridade a essa pessoa é a unção do Espírito. Porque, sabe, em 2 Coríntios 3,6 diz assim que a letra mata, mas é o Espírito quem vivifica. É o Espírito que dá vida à letra. E se nós não estivermos na unção do Espírito, na direção do Espírito, debaixo dessa unção maravilhosa, vai ser apenas letra. Apenas letra. Quantas pessoas leem, estudam a Bíblia ao longo de sua vida, como aqueles que estudam história na faculdade. Eles vão ler o Pentateuco, porque o Pentateuco são os primeiros 5 livros da vida, e ele também tem um conteúdo histórico. A Bíblia tem conteúdo histórico, porém, ela é viva, e é o Espírito quem vivifica. Mas se não houver uma unção do Espírito, então essa pessoa não vai ter autoridade. O que dá autoridade a uma pessoa que ensina a palavra de Deus é a fé que ela tem nessa palavra que ela ensina. Não adianta querer ensinar alguma coisa que você não crê nela. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E se eu não acredito na palavra de Deus, eu não vou ter autoridade naquilo que eu estou ensinando. E em último lugar, o que dá a autoridade
é se viver aquilo que está ensinando. E Jesus, então, ele tinha conhecimento pleno e maravilhoso da palavra. Ele tinha a unção do Espírito, nós sabíamos que o Espírito desceu sobre ele. Ele acreditava na palavra de Deus, claro que ele acreditava, ele era a sua palavra. E também ele vivia exatamente aquilo que ele estava ensinando. Isso dá autoridade. Agora, no meio de tudo isso, meus irmãos queridos, que Jesus está ensinando ali, tem uma coisa assim surpreendente no meio de tudo isso, é surpreendente. Marcos capítulo 1, versículo 23, que é a continuidade do texto, diz assim: justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso por um espírito imundo gritou. O que é surpreendente nisso? Jesus está numa sinagoga. O que é sinagoga? Já vimos. Tem a ver com uma casa de reunião, casa de oração, casa de ensino da palavra, de oração. Então, o que um espírito imundo estava fazendo ali? Os espíritos imundos, meus irmãos, não precisam estudar a Bíblia. Olha, eu vou dizer, eles conhecem muito bem. O espírito imundo, ele sabe muito bem quem é Jesus e o poder que ele tem. Olha só, Marcos capítulo 1, versículo 24. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Aleluia! Sabe, meus irmãos amados, os demônios, eles sabem quem Jesus é. E aquele espírito imundo, então, ali, ele diz, Jesus de Nazaré, o que quer conosco? Nesse momento, vieste para nos destruir, porque ele sabe o poder que o Senhor Jesus tem. Quem não sabe é os homens, mas os demônios sabem muito bem quem é Jesus. E ele diz, sei que tu és o Santo de Deus, aleluia. Enquanto os homens estavam olhando para Jesus, achando que ele era somente um profeta, achando somente que ele era um pregador ou mais um homem que apareceu ali para tumultuar a vida naquele momento, que não era verdade, esse demônio, esse espírito imundo, ele sabia exatamente quem Jesus era e o poder que ele tinha em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós vemos uma coisa interessante, apesar desse relato desse demônio, de dizer a verdade, que Jesus era o Santo de Deus, era uma verdade, o poder que ele tinha era uma verdade, mas nós vimos também que Jesus não quer nenhum tipo de conversa, de diálogo com espíritos imundos. Marcos capítulo 1, versículo 25 diz assim: cale-se, saia dele. Repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Esse é o nosso Senhor maravilhoso, ele tem todo o poder, mas a pergunta ainda é a mesma. O que um espírito imundo estava fazendo ali? O que ele estava fazendo ali? Com certeza, meus irmãos amados, ele não tinha sido convidado para entrar naquela sinagoga. Ele não foi convidado para entrar ali. Mas ele estava na vida daquele homem que entrou na sinagoga. Essa é a verdade. Quando um espírito imundo entra em uma pessoa, quando é que ele entra em uma pessoa? Quando essa pessoa dá a ele legalidade para ele entrar. Então ele não estava na vida daquele homem de maneira ilegal, mas de maneira legal.
porque até aquele momento aquele espírito estava naquele homem. Note que não era um espírito que estava causando alguma doença, não era um espírito que estava causando algum estardalhaço na vida daquele homem, mas aquele homem tinha na vida dele, tinha um espírito imundo. E quando uma pessoa dá legalidade, então, para o espírito imundo entrar, porque já que o espírito imundo entra quando há legalidade, então quando é que uma pessoa dá essa legalidade? Quando ela opta pelo pecado. Aí damos legalidade a ele. 1 João capítulo 3, versículo 8, a parte A do versículo diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Então olha que interessante aqui, meus irmãos, essa passagem, que aquele que pratica o pecado é do diabo, ele pertence ao diabo. Note que a palavra não fala de quem peca, ela não está falando de quem peca, mas ela está falando daquele que está na prática do pecado, aquele que pratica, vive na prática do pecado. Ah, meus queridos irmãos, nós podemos pecar, sabe, e decidir pecar, porque muitas vezes nós temos tempo para decidir e dizer, não, eu não vou pecar. Mas quando nós decidimos pecar, quando decidimos dizer, só mais essa vez, depois eu não vou fazer mais, mas acaba fazendo no outro dia e errando no outro dia, nós estamos dando legalidade para um demônio entrar em nós, porque aquele que pratica o pecado é do diabo. E nesse caso ele vai entrar e sair a hora que ele quiser, e ele vai ficar quanto ele quiser, porque aquela pessoa pratica o pecado. Sabe o que o espírito imundo estava fazendo ali? É porque ele estava naquele homem, que estava dando legalidade a ele. E quando dermos lugar ao diabo, onde nós estivermos, onde nós entrar, o diabo também vai entrar. Por quê? Porque ele vai estar em nós. Misericórdia. Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24, depois o versículo 27. Então diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Versículo 27. E não deem lugar ao diabo. Meu irmão e minha irmã, sou eu e você que podemos dar lugar ao diabo. E quando nós damos lugar ao diabo, escolhendo o pecado, escolhendo pecar, vivendo na prática do pecado, mesmo estando na igreja, mesmo participando dos cultos, mesmo sendo dizimistas e ofertantes, se estamos em pecado e vivendo em pecado, nós estaremos dando lugar aos espíritos imundos para que habitem em nós. Enquanto Deus quer colocar em nós o Espírito Santo de Deus, se nós optarmos pelo pecado, serão os espíritos imundos que estarão em nós. Misericórdia. Muito cuidado, meu irmão e minha irmã, pois você é responsável por suas escolhas. As escolhas são suas, elas não são das outras pessoas, elas são suas, e são as suas escolhas que vão determinar se você vai buscar uma vida de santidade ou se você vai viver na prática do pecado. E com isso poderá dar lugar a um espírito imundo em sua vida. Misericórdia, misericórdia. Mas a palavra de Deus é clara. A presença do Senhor Jesus Cristo fez com que aquele espírito imundo
se manifestasse ali. Por isso, misericórdia. Escolha uma vida sem pecado. E quando você pecar, faça o que está escrito em 1 João, meus irmãos, e você vai confessar os seus pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar e vos purificar de toda injustiça. Mas não escolha viver na prática do pecado. Amém. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, em nome de Jesus. Pai amado, confessamos o nosso pecado diante do Senhor. Perdão, Senhor Deus amado, pelos erros, pelas falhas, pelos tropeços, mas não queremos, em nome de Jesus, Senhor Deus, viver na prática do pecado. Meu Pai amado, como a oração do Pai Nosso nos ensina, livra-nos das tentações, porque Satanás lança as tentações para que então a nossa carne seja atraída, Senhor Deus, e nós arrastados para o pecado. Assim, Ele poderá, Senhor Deus amado, enviar um espírito imundo para habitar em nós. E nós não queremos, meu Deus, nenhum espírito imundo habitando em nós, mas o Espírito Santo de Deus é esse que nós queremos. Nos ajuda, Senhor Deus, a vencer a nossa própria carne. Senhor Deus, em dizer não ao pecado. Nos dê essa autoridade sobre nós mesmos, ó Pai querido. Assim pedimos a Tua bênção e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez declaro que o meu desejo é que Deus venha abençoar você grandemente, em nome de Jesus, em todas as áreas da sua vida, para a glória do nome do próprio Deus e para o seu bem. Um grande abraço a você, da minha parte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.